David D. Duarte Macedo, nascido no dia 24 de janeiro de 1995, é o novo zagueiro do Fluminense. O zagueiro chega com 26 anos, né, vai fazer 27 já, chega com um contrato de 4 anos vindo do Goiás, né? Na teoria, ele encerrou seu contrato com o Goiás e começou um novo contrato, vem de graça, né? Só o pagamento das luvas. O jogador vem do Goiás, que foi seu único clube na carreira. Foi revelado pelo Goiás e passou 6 temporadas atuando pelo clube esmeraldino. Tudo que você precisa saber sobre David Duarte vai estar aqui nesse vídeo, pode ter certeza disso. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E trouxe aqui nesse vídeo pessoas que acompanharam David Duarte lá no Goiás para trazer informações interessantes sobre o jogador, além de uma grande pesquisa, de fato grande mesmo. Fiquei quase 2 horas pesquisando sobre o jogador. Então peço que você deixe o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, mas esse aqui dá muito trabalho pra fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. E você se inscreve aqui também no Raiz Tricolor, que isso dá uma moral gigante para a gente. Bem, vamos falar de David Duarte, então? E a gente já começa falando da estreia de David Duarte em 2015. Ele subiu pro profissional com 20 anos e o primeiro jogo dele foi bem inusitado mesmo. E eu trago aqui o Vitor Pimenta, que é repórter do jornal O Hoje, lá de Goiânia, já para ele já começar falando sobre essa subida do David Duarte, como foi a questão da base e o primeiro jogo dele no profissional. Fala pra gente aí, Vitor. Fala, galera do Raiz Tricolor, que quem fala é Vitor Pimenta, sou jornalista do jornal Hoje e setorista do Goiás Esporte Clube. Vim aqui falar a respeito do zagueiro David Duarte, novo reforço do Fluminense. Para falar a respeito dele, eu teria que voltar lá no começo, né, quando ele chegou aqui no Goiás. A princípio ele veio como atacante, né, aqui para as categorias de base do Goiás, só que devido à sua alta estatura, ele acabou sendo remanejado para a defesa e de lá ele ficou onde ele se encontra até os dias atuais, né. Se destacou nas categorias de base, né, não só pela altura, claro, porque apesar de ser um bom zagueiro, também consegue chegar muito ao ataque. Muito bom no cabeceio, até por conta da sua estatura, ele acabou ajudando o Goiás com muitos gols aí. O primeiro jogo dele com a camisa esmeraldina foi diante da Aparecidense, logo no final de campeonato goiano. O Hélio dos Anjos, na época, quem subiu ele para o time principal e colocou ele no jogo. Então, ele tem bastante carinho pelo Hélio dos Anjos, né, que foi um treinador que ajudou ele demais no começo da carreira dele e acabou colocando ele para jogar. Eu vou deixar a foto de David Duarte aqui, né, em alguns momentos, vai ficar por aqui para facilitar a transição de vídeos, mas tá aí, você não ouviu errado não, o Vitor falou isso mesmo, ele subiu e com 20 anos o primeiro jogo dele como profissional foi entrar na final do Campeonato Goiano. Jogou o jogo inteiro como titular, no outro jogo entrou rapidinho, só para finalizar, e foi campeão. O Goiano já começou sendo campeão. Voltou a jogar a base em 2016 mesmo, subiu e fez seu primeiro ano como profissional. Na Série B, o Goiás foi rebaixado em 2015, né? Na Série B, fez seu primeiro ano, foi titular no início do ano, por um bom tempo, na verdade, né? Durante praticamente todo o Campeonato Goiano, coroando com a final do Campeonato Goiano, tendo uma decisão de pênalti entre o Goiás e o time do Anápolis. E bem, coube a David Duarte cobrar um dos pênaltis mais importantes. Anápolis, vamos ver a cobrança. Para o Goiás. Isso com 21 anos, tá? Já autorizado, tomou pouca distância ali o zagueirão. Partiu, bateu, é gol do Goiás. Durante a semana o David teve um dos melhores aproveitamentos, então assim, pela pouca idade desse zagueiro, que para mim é uma das revelações do campeonato, bateu muito bem, firme, o Felipe foi na bola, mas a velocidade que o David colocou não deu chance nenhuma para o Felipe, muito bem aproveitado o zagueiro do Goiás. Vem agora Leandro Eusébio. Aí, 2 detalhes, né? Além da cobrança de pênalti, obviamente, tem esse detalhe aí, existem outras coisas ali que a gente precisa sinalizar, como por exemplo que a última cobrança de Leandro Eusébio, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, vou deixar o Eusébio fazer a cobrança aqui, como diria Márcio Rosário, vou deixar Leandro Eusébio fazendo a cobrança aqui, enquanto eu vou comentando sobre a questão do 2016 de David Duarte, tá? Era a final do campeonato, era a última cobrança do Anápolis, Leandro Eusébio ia bater. Mas ele teve bons momentos, ele foi também chamado para um período de treinos com a seleção olímpica de 2016, dos Jogos do Rio, né? Lá em Goiânia, né? Ia jogar um amistoso contra o Japão lá, ele foi um dos convocados lá para poder estar com o time. Aí o Eusébio vai na cobrança, bate e... Perdeu, Ivan!
Eu realmente confesso que não me lembro de Leandro Eusébio sendo um batedor de pênalti na sua carreira. Mas enfim, Leandro Eusébio não, David Duarte teve maus momentos também, como por exemplo na reta final da Série B, ele faz esse golaço bizarro contra o Atlético Goianiense, justamente contra um dos maiores rivais, né? Acho que o Vila Nova é até mais rival do Goiás do que o Atlético Goianiense. Faz esse gol bizarro e o Atlético Goianiense nesse jogo faz volta olímpica, porque praticamente garantiu o acesso para a Série A naquele jogo e o Goiás ficou na Série B. O Atlético depois seria campeão da Série B de 2016. Então foi um gol que pegou muito mal para ele na reta final da Série B. Acabou ficando com essa marca ali naquela reta final. Em 2017, no ano seguinte, começando já dando start dessa maneira, o David Duarte foi tricampeão goiano com o Goiás, só que ele praticamente não jogou o Campeonato Goiano, né? No segundo ano que ele estava efetivamente como profissional, foi criticado no início e jogou apenas 5 jogos como titular na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás fez uma Série B péssima, quase foi rebaixado, ficou ali na tabela, ficou a 1 ponto dos times da zona de rebaixamento, né? Até ganhava no critério de desempate, mas enfim, praticamente não, quase foi rebaixado para a Série C e não fez um bom ano. Isso é um fato. Se tem um ano, pelo menos, que a gente pode destacar de negativo ali mais para David Duarte, mas para todo o Goiás ele acabou não sendo mais um bode expiatório ali de tudo. Vamos ouvir a participação aqui agora. A gente traz outra participação de um jornalista goiano, que é do William Romeu, ou Romeu, não sei exatamente como se fala. Peraí que eu não vou dar esse pau de sacana aqui com ele, né? Bem, ele vai falar um pouco pra gente, ele é jornalista do Esporte Goiano, e vai falar um pouco pra gente sobre o David Duarte. Vamos lá. Tá com a palavra o William. Amaral, fala aí, galera ligada no canal Raiz Tricolor. David Duarte é um zagueiro que foi revelado pelo Goiás, né, no ano de 2015. É praticamente um zagueiro que tomou conta da defesa do Goiás nos últimos 6 anos aí. Participou de boas campanhas, né, participou de uma campanha que não foi tão satisfatória assim numa Série A em 2015, mas pelo time que o Goiás tinha, ele foi se destacando. E é uma característica dele, né, ele sempre se destaca na defesa do Goiás. Conseguiu vários títulos do campeonato estadual aqui, o campeonato goiano. E recentemente agora, né, conquistou o acesso junto com a equipe esmeraldina. É um atleta que tem um porte de estatura alta, né, o que credencia ele a ser um jogador que de fato é um bom cabeceador. É um zagueiro que eu vejo que quando ele atua ao lado de outro zagueiro que dá cobertura para ele subir o ataque ali na cobrança de escanteio, numa falta, ele se sobressai e acaba se tornando aquele jogador que se é esperado dentro de campo, né, um líder. É um zagueiro seguro, né? Um zagueiro que tem um toque de bola refinado também. E uma característica marcante dele, assim como a gente comparava aqui no Goiás, quando o Rafael Vaz estava, é que ele gosta de fazer lançamentos, né? Ele tem um pé calibrado ali para os lançamentos, procura conexão direta com defesa e ataque. E isso também é uma marca principal do David Duarte. Então esses são os pontos fortes dele, né? Cabeçada, posicionamento, um bom passe. E eu acredito que o que ele demonstrou aqui no Goiás, ele tem totais condições de mostrar isso novamente no Fluminense. Mas é como eu disse, ele precisa de um zagueiro ali ao lado dele, um zagueiro que possa dar cobertura quando ele subir o ataque, né? Dar aquela segurança para ele trabalhar mais a bola, que com certeza ele faz um belo papel. Então já é um jogador já experiente, ele não vai chegar imaduro, né? Um jogador já pronto, que conhece a Série A, que conhece o Copa do Brasil, que conhece o futebol brasileiro e com certeza vai somar aí pelo tricolor das Laranjeiras. Beleza? Forte abraço. Bem, essa foi a participação do William Romeu. Ele até falou ali maduro, acho que ele não é um zagueiro imaturo, né? Mas, enfim, pontos para poder a gente tirar da fala do William. Precisa de um zagueiro para dar segurança junto com ele, não é meio que aquele zagueiro que joga bem tendo um bom zagueiro também ao lado e que cubra essas questões. Ou seja, ele é meio, pelo que eu entendi, ele é meio Lúcio ali também, meio histórico Lúcio, que saía carregando a bola às vezes, mas não é nem só isso, né? Também tem o fator da bola aérea também. Tem uma boa subida de ataque e já chega mais maduro, já é um zagueiro que, apesar de só ter jogado pelo Goiás, jogou Série A, jogou Série B, jogou Copa do Brasil, jogou várias competições internamente aqui no Brasil. Depois eu vou falar um pouco pra vocês, de repente, terem que voltar o vídeo pra poder comentar de alguns assuntos. Mas vamos lá. Tudo muda em 2018, né? Porque David Duarte
Tem o retorno ali inicialmente de Hélio dos Anjos, que é um cara que ele se dá bem, já tinha acontecido ali na reta final de 2017, mas para 2018 ele começa o ano sendo titular e faz o seu primeiro gol no profissional, por sinal. Um gol contra o Vila Nova de cabeça na Série B, decidindo ali a partida. Quer dizer, não decidiu necessariamente a partida, mas um gol muito importante porque, né, como eu já disse, Vila Nova é um clássico. E, além disso, não só satisfeito de fazer um gol ali logo, fazer o seu primeiro gol no Campeonato Estadual, ele ainda na Copa do Brasil bate o pênalti decisivo contra o Boa Esporte numa decisão de pênalti. De novo, tava lá David Duarte para bater o pênalti decisivo. Zagueiro David Duarte, revelação da base esmeraldina, bateu o último pênalti, o pênalti da classificação. Vitória do Goiás, Goiás 6, Boa Esporte 5. Ou seja, vinha com uma certa moral, tetracampeão goiano em 2018, mas assim, acabou diminuindo um pouco o ritmo, né? No meio da Série B acabou, enfim, oscilações normais. Ney Franco chega, dá uma moral ali pra David Duarte e ele começa a deslanchar na Série B. Fez 4 gols, foi a Série B, né? Começa a fazer bastante gols, começa a jogar bastante, alguns gols importantes, inclusive como a virada contra, o gol da virada contra o Figueirense, inclusive vai passar aí, né? O gol da virada contra o Figueirense na Série B, um gol importantíssimo pra dar 3 pontos pra equipe do Goiás, e o gol de empate contra a Ponte Preta também, já no finalzinho do jogo, salvando ali o Goiás de uma derrota. Esse gol que tá passando aí é o gol contra a Ponte Preta, contra o Figueirense, que é no último minuto. Vocês podem ver que é sempre gol de cabeça subindo no último andar. Ó, mais um. Sobe lá em cima, né? Olha o pleonasmo. Cabeceia para poder empatar o jogo contra a Ponte Preta no finalzinho. Bem, David Duarte se garantiu e o Goiás também se garantiu. Subiu para a Série A, conseguiu o acesso e ia jogar a Série A do campeonato, veio jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. Já na estreia, né, você vai lembrar aí, aliás, você vai lembrar não, né, porque depois eu vou comentar mais do Brasileirão, mas a gente estreou contra o Goiás, inclusive, no Brasileirão de 2019, vale se você tiver a curiosidade de lá ver os melhores momentos desse jogo, o David Duarte acaba aparecendo ali um pouquinho. Mas, no início de 2019, destacado já, né, David Duarte começa daí pra frente, é só pauta positiva sobre ele, pelo menos sobre as atuações dele. Notícia, PVC falou sobre o interesse do Flamengo em David Duarte, no início de 2019. E eu vou repetir aqui, Flamengo treinado por Abel Braga na época. Mas o interesse do Fluminense em David Duarte vem antes de Abel Braga assumir o Fluminense, né? Mas um detalhe que você não percebeu, David Duarte, interesse Flamengo de 2019. David Duarte podia ter jogado naquele time do Flamengo. Era o grande destaque do Goiás, começava bem o Brasileirão, renovou com o Goiás até o fim de 2021, que é esse contrato, inclusive agora, que a gente vê ele no Goiás. Uma pena que 7 dias depois de ter renovado o contrato com o Goiás, acontece isso daí, ó. No jogo contra a Chapecoense, numa dividida, o jogador rompe o ligamento do joelho esquerdo e fica fora, uma lesão que a gente normalmente vê a lesão levando 8 meses, né, em virtude da pandemia e das paralisações. O jogador ficou fora do gramado, 2 gramados por 14 meses, 1 ano e 2 meses longe. De junho de 2019, quando ele rompeu o ligamento, o Goiás termina o Brasileirão bem, até ele fica fora da temporada, o Goiás vai ali, termina em 10º no Brasileirão, mas ele só volta a jogar em 2020. E curiosidade, olha quem que o Goiás decidiu contratar pro lugar de David Duarte. Ele mesmo, Paulo Ricardo, que estava no Fluminense. Que coisa, hein? Esse mundo é muito pequeno, esse mundo é pequeno demais. Enfim... Bem, fim da temporada 2019 para ele. A primeira Série A que ele jogaria de fato, ele começa bem, mas não consegue jogar por causa de uma lesão. E nem é uma lesão que deixa um problemão, né? Porque é lesão de pancada, né? Assim, pode ficar um problema para o futuro, não teve problemas depois, né, no caso dele. Mas não é aquela lesão de tipo, tá? 7 lesões musculares seguidas, etc. Mas lesão de ligamento é sempre muito chato, né? Isso pode dar uma complicação daqui a um tempo, ainda mais considerando que o Fluminense tem um contrato longo com o David Duarte. Bem, David Duarte volta a jogar a Série A em 2020, né? Já no meio da pandemia, inclusive. Volta a atuar,
enfim, ele tem um certo destaque logo de início. Foi titular durante o ano inteiro, né, pelo Goiás. E no final do ano, na reta final do ano, a gente chegou aí, ó, no Brasileirão, uma das plataformas, né, de estatísticas também, que também são importantes, né, não são as únicas, mas são importantes, sobre os jogadores que jogaram a Série A inteira e foram com menos dribles sofridos. Enquanto a gente aplaudia de pé o Brasileirão espetacular que o Lucas Claro fazia, David Duarte estava ali, ó, praticamente com a mesma número de Lucas Claro, só 5 dribles sofridos na Série A inteira, sendo que ele foi titular em todos os jogos que era possível ele ser titular. Então foi um grande Brasileirão de Série A de David Duarte, sendo testado num degrau acima e correspondendo. Já tinha ido bem na Série B de 2018, agora muito bem na Série A de 2020. E aí chega até 2021, né, depois de todo esse 2020 positivo, na troca ali do ano, recebe uma proposta do Fluminense, só que o Goiás precisaria aceitar. Lembra lá atrás? Ele renovou o contrato até 2021. E bem, para o Goiás liberar o jogador antes, queria uma compensação financeira ou alguma outra coisa. O André Isaac vai trazer ali uma informação e tal sobre isso, vai atualizar essa questão, de relembrar como foi essa questão do Fluminense querendo David Duarte e faz uma análise também sobre o 2021 do zagueiro. Lembrando, o Goiás foi rebaixado no final de 2020, então David Duarte jogaria mais uma vez a Série B nessa temporada. Vamos ouvir o André Isaac. Fala, Gabriel, um abraço para você, um abraço para todo mundo acompanhando aí o canal Raiz Tricolor. David Duarte, primeiramente uma grande contratação do Fluminense, viu? Olha, pelo seguinte fato, ele sabia que iria para o Fluminense desde o início do ano passado e desde o meio do ano, quando ele assinou o pré-contrato. Mas em nenhum momento ele tirou o pé. E o Goiás teve até a oportunidade de liberar o jogador antes por uma compensação financeira e ida de jogadores. Houve uma negociação nesse sentido. Mas no final das contas o Goiás imaginou, não, é melhor ter o David Duarte aqui no Goiás, porque o time vai precisar dele para subir e é difícil achar um zagueiro como o David Duarte. E aí eu aproveito e falo para você desses pontos fortes que tem esse jogador. Primeiramente a estatura, dá-se a impressão do cara é muito alto, que ele não tem habilidade, é apenas uma impressão em relação ao David Duarte, porque ele tem habilidade, ele é bom na saída de jogo, ele é bom na bola aérea, e melhorou bastante no aspecto ofensivo. Era uma coisa até que se cobrava em relação a ele. No aspecto ofensivo, em 2021, ele fez 4 gols. Ou seja, além de ter contribuído para a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi a do Goiás, ele contribuiu também no ataque, fazendo gols e praticando uma assistência. Portanto, esse é o David Duarte. Uma baita contratação do Tricolor, viu, Gabriel? Bem, agradeço ao André Isaac pela participação. Acabei não apresentando ele ali de início. O André Isaac é repórter da Rádio Sagres, 730M, né? Também era antigamente mais conhecido assim, lá de Goiânia. E bem, teve esse imbróglio todo e assim, o elogio do André Isaac, a postura do jogador também é significativo. David Duarte ficou. A gente que viu aqui, né, vários jogadores fazerem corpo mole ao final de contrato após não quererem renovar, enfim. Por lá não só ficou, como botou joelho já operado há um ano atrás, já 2 anos atrás, na dividida, jogando sério, jogando a vera e sendo um dos destaques, mais uma vez, um dos destaques do Goiás na Série B. Melhorou postura ofensiva, foi o melhor zagueiro do primeiro turno da Série B de 2021. Eu vou trazer o Vitor Pimenta aqui para mais uma opinião dele, aqui nesse vídeo, e depois eu vou complementar com a minha análise do David Duarte e a chegada dele ao Fluminense, depois de ver e pesquisar e ouvir todas as opiniões. Vamos ouvir o Vitor Pimenta. Acabou sendo certo pro Goiás, porque o David Duarte é um zagueiro de muita qualidade, né? Ele é um jogador querido aqui pela torcida esmeraldina e o Goiás precisava do acesso. E o Goiás precisava do David Duarte. E acredito que para ele foi bem também, que ele acabou deixando o Goiás com essa marca na história, né, de ajudar o Goiás a voltar à primeira divisão,
né? Claro que a concorrência no Fluminense também não é das mais fáceis, tendo Nino e Lucas Claro como zagueiros. Vou só fazer um pause aqui rapidinho. É engraçado como a zaga Nino e Lucas Claro ficou muito marcada pra galera, né? Mesmo não tendo sido a zaga de 2021. A de 2021, durante a maior parte do ano, foi talvez Nino e... Acho que a melhor zaga foi Nino e Braz, mas Nino na Olimpíada, Lucas Claro mal na segunda parte do ano, né? Enfim, não teve uma zaga definida em 2021, então na cabeça da galera ainda é Nino e Lucas Claro, quando hoje a grande possibilidade, se forem 2 zagueiros nesse ano, é ser Nino e David Braz, né? Talvez. Acredito que ele desde o começo ele vai mostrar a raça que ele sempre mostrou aqui no Goiás. Ele vai para um time que tem a Libertadores, né, que é um sonho dele desde quando ele era garoto. Ele sempre bateu na tecla que queria jogar a Libertadores. E o Fluminense, agora na Libertadores, pode ser que ele tenha essa chance. Acredito que ele vai ajudar muito o Fluminense. Claro, não é a contratação badalada como o Fluminense tem contratado aí, como Natan, Felipe Melo, entre outros, mas acredito que ele é um potencial, né, apesar da idade dele, 26 anos, mas acredito que ele faz muito bem um papel ali de defensor e quem sabe aí para a torcida do Fluminense pode ser futuramente um ídolo, né? Tendo em vista os últimos jogadores que saíram do Goiás diretamente do Fluminense e acabaram caindo nas graças da torcida, né? Que eu posso citar aqui que eu lembre: Leandro Eusébio, Rafael Moura, Júlio César e até mesmo o Walter, né? Então, assim, creio que o Fluminense contratou muito bem. Queria agradecer aí mais uma vez o Raiz Tricolor pelo convite e a vocês, torcedores do Fluminense, que esse ano seja muito bom para vocês e show! Tamo junto. Valeu, Vitor Pimenta, pela participação. E... bem, ele falou ali dos jogadores que vieram, né, de lá. A maioria ali a gente gostou, né? A gente gosta, assim, dos jogadores. E eu queria fechar fazendo uma análise rápida, né, sobre o balanço ali de tudo que foi visto e falado aqui. Pegando pelo comentário do Vitor Pimenta, não é uma contratação badalada, não é a contratação badalada. E eu pego já pelas opiniões, porque eu sei que tem alguém que nesse momento foi e comentou aqui embaixo. Caramba, pelo que eles estão falando, parece que o Fluminense contratou o Beckenbauer. É o novo Thiago Silva, pelos comentários, e é o que eu chamo neste vídeo aqui de fator Rafael Vaz. Porque vocês viram sendo falado como algo positivo ali em algum momento sobre Rafael Vaz, por exemplo, que são os níveis. Quando o Fluminense faz uma contratação, e eu trago aqui, por exemplo, para comentar, jornalistas de Goiás, de Goiânia, eles vão avaliar o jogador dentro do espectro possível para um time goiano. E fala aqui com todo respeito, mas é óbvio isso, né? Não dá para comparar hoje os níveis do futebol goiano com o Fluminense, por exemplo, nem do Goiás, que é onde David Duarte vem. Então, obviamente, ele vai ter um nível mais difícil no estadual, vai jogar a Libertadores, vai ter objetivos e desejos mais difíceis de serem alcançados no Fluminense, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Então, sobe o sarrafo um pouco, são degraus acima. Então, é óbvio que quando eles falam isso tudo, o Fluminense tem que ir lá buscar o cara que vai chegar aqui, o analista do futebol goiano, como foi o Vitor, o André e o William, vão chegar aqui e vão falar, cara, era um zagueiro que tava rendendo muito, era um zagueiro que tava jogando muito aqui, é um zagueiro que foi muito bem na Série B tal ano, na Série B tal ano, na Série A também, isso aqui vai se destacar. E não como foi em 2020, quando eu fiz aqui o primeiro raio-x até aqui do Raiz Tricolor, de Rafael Ribeiro, que era um zagueiro que jogando a Série C pelo Náutico, o que a gente ouvia era: olha, então, pra mim, Rafael Ribeiro não vai dar certo aí não. Vindo do Náutico, um jogador que teve dificuldade pra jogar aqui, não sei quem, enfim, vai lá ver que tem o João de Andrade Neto lá falando. Então, assim, a gente tem que justamente buscar nesses times que estão um degrau abaixo, hoje talvez 2 degraus abaixo do Fluminense, jogadores que têm se destacado lá, e David Duarte é um desses jogadores. Não é das contratações que a gente vai vender camisa escrito David Duarte, mas é uma contratação boa que reforça o elenco do Fluminense. A gente teve na zaga em 2021 um rochedo muito bom do Fluminense, né? Porque por mais que o Lucas Claro tenha feito um ano bem abaixo do que foi o 2020, a gente contratou Manuel, David Braz, que deram uma segurança suficiente pra gente, mesmo em uma fase de Nino, quando, Manuel, a gente teve na zaga durante o ano inteiro, sem dúvida, o nosso melhor setor. Com o David Duarte, a gente reforça o time titular? Provavelmente não. Provavelmente a zaga, se a gente for colocar um terceiro zagueiro, vai ser Felipe Melo. Ainda tem a esperança de Lucas Claro, a segurança de Manuel, mas a gente encorpa o setor, reforça o setor. E sabe quando que a gente vai sentir de verdade
a presença de David Duarte no elenco do Fluminense, provavelmente em umas 10 partidas desse ano. Quando a gente for jogar contra com os reservas, fora de casa no Brasileirão, e a gente tem um zagueiro de um nível que jogou a Série A pelo Goiás e foi destaque. Quando a gente for jogar num jogo da Libertadores, que um zagueiro nosso foi expulso num jogo que a gente for jogar a volta, vai ter um zagueiro lá que também foi destaque e não um tampão. É isso, essa é a minha avaliação sobre David Duarte. Gostei da contratação, nos termos que foi feita também. Considero uma aposta, mas ainda uma aposta com muita segurança. Enfim, e aí, o que você achou depois de ver esse vídeo? Até a próxima, valeu!